Como estão todos meus irmãos? Aqui vamos aproveitando mais esta oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina dos Espíritos. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, sediada aqui em São Paulo, Santo Amaro, a rua Arnaldo Magnicaro, 1307, nos reunimos sempre em nossa sede para dar andamento a esses estudos e essas reflexões que vem nos oferecendo este caminhar mais sereno, mais seguro para tomarmos nossas decisões e mais feliz, não é? Porque compreendemos melhor a nossa existência, o relacionamento nosso com os nossos irmãos de caminhada, nossos familiares, companheiros de trabalho, nossos amigos. E é assim com muita alegria que nesse momento aqui nos reunimos para também divulgar essa mensagem consoladora que a doutrina dos Espíritos traz, do amor do Pai, que é misericórdia para com todos nós, justiça plena, harmonia, equilíbrio e perfeição, Criador do Universo, e também para que possamos fazer as nossas transformações morais. Então, importante divulgar a doutrina espírita para que mais corações possam também encontrar a paz, encontrar o seu caminho que leva à felicidade. Então, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós, iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração. E aqui vamos pedindo a bênção do Pai para mais esta oportunidade. Que Ele permita aos bons espíritos nos envolverem nesse amparo maravilhoso de boas energias que vão reequilibrando todo o nosso corpo físico, o nosso espírito, calmando e serenando a nossa mente, para que nesses instantes possamos estar plenamente aqui presentes, que possamos deixar de lado todas as problemáticas do dia a dia, todas as nossas preocupações, e que possamos assim, juntos, receber essas palavras da doutrina espírita, hoje do Livro dos Espíritos, para que possamos entender melhor o que o Pai espera de nós e assim podermos ser bons filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje nós estamos aqui dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos e nós aqui estamos no livro 4, a gente está lá no final do Livro dos Espíritos. Então, é o livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. A gente então está falando de situações alegres, né, os gozos, mas também das situações difíceis e até mesmo tristes, que são as penas, né? As questões difíceis, os obstáculos, as dores. Então, esse capítulo aqui do livro 4, ele vai falar sobre essas questões da nossa existência aqui na Terra, né? Do nosso espírito, vivenciando essa experiência maravilhosa. E aqui nós estamos no item 4 hoje. Nós vamos falar sobre uniões antipáticas. Então vocês podem falar assim, nossa, mas que tema chato, né? Então, a gente precisa aprender a se conhecer e a gente, enquanto espírito encarnado, nós não somos os seres perfeitos, não é mesmo? Nós, assim, para chegar à situação de espíritos elevados, falta bastante. Então, a gente precisa conhecer, né, o nosso lado difícil e o nosso lado bom, para que a gente possa saber trabalhar, não é? Melhorando o lado difícil e também se entendendo, não é? Porque se a gente ainda está nesse estágio, né, de um ser em processo de perfeição, em processo de amadurecimento, não tem nada errado, faz parte do crescimento, não é? Deus não cria as pessoas, os espíritos perfeitos, não é? Ele dá para nós
a condição lá na criação da simplicidade e dá para nós o tempo, a eternidade para a gente evoluir. Então não tem por que a gente falar, ai, mas eu sou, né, ai, que coisa, eu gostaria de ser. Não, gente. Cada coisa a seu tempo, assim como as frutas têm seu tempo de amadurecer, tudo com o seu tempo, né? Então a gente precisa buscar se conhecer, se entender para poder fazer essa caminhada bacana, né? Muito bem. Então vamos aqui buscar uma frase que está um pouquinho acima desse item, tá no item anterior. E essa frase diz uma coisa importante para a gente. Ela diz assim, tá lá no Livro dos Espíritos. É uma frase que o Kardec coloca na questão anterior para explicar essa questão anterior. Então eu vou pegar essa frasezinha dele. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Sim, vamos começar por aí, para a gente poder entender essas uniões antipáticas. Todos nós, filhos de Deus, nós temos essa herança maravilhosa que é o amor. E nós estamos, através das experiências, desenvolvendo este amor. E sim, exatamente por causa dessa herança, nós temos necessidade de ser amado e também de amar. É essa necessidade que vai fazer com que a gente se desenvolva o tempo inteiro. Buscar o amor e exercitar o amor é essa escada que Deus propõe para nós, para que a gente possa subir, né, e evoluir através dela. Aí aqui no Livro dos Espíritos, mesmo, umas questões anteriores, porque vocês veem, né, nós vamos falar de dois assuntos aqui. Uniões antipáticas. Nós vamos falar sobre simpatia e antipatia, que são sintonias, né, são ligações ou não que temos com outras pessoas. E vamos falar sobre uniões, né? Quando duas pessoas que têm afeição se unem. E aqui como é que é essa história de simpatia e antipatia, para a gente entender direitinho, para depois a gente entrar lá no item das uniões. Cada coisa pela sua vez, né? Então, a gente voltando um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 294, a gente vai encontrar uma questão que o Kardec perguntou lá para o plano espiritual, essas coisas de antipatia e de simpatia. Ele perguntou assim para o plano espiritual: a lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Então a gente tem que entender que simpatia ou antipatia é sim uma questão de sintonia ou não, não por causa do presente, dessa vida aqui presente, mas por condições plantadas lá em outras vivências, certo? A minha simpatia e a minha antipatia de hoje é resultado dessas vivências anteriores de outras vivências. E é por isso que o Kardec resolveu perguntar aqui para o plano espiritual. A lembrança de más ações de dois homens, que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Resposta: sim. E ela os leva a se distanciarem. Então, sim, né? Se eu cometi um mau ato, se eu agredi, se eu ludibriei, se eu enganei, prejudiquei um irmão lá no passado, que sentimento ele vai ter para comigo, né? Se é um irmão que também é imperfeito como eu, ou no processo do aperfeiçoamento, ele vai nutrir antipatia e insegurança, não é? Ele não vai se sentir bem próximo a mim. Então, ele vai nutrir uma antipatia. Muito bem. Porém, a gente viu, né? A gente
gente começou aqui falando sobre o amor, que nós temos necessidade de amar e ser amado. Então, apesar de termos no passado, muitas vezes, cometido erros contra o nosso próximo, a vida vai fazer com que a gente se reencontre, possibilitando fazer laços de amor. Porque se no passado a gente construiu correntes de ódio, a vida vai fazer a gente caminhar, aprender, amadurecer para desenvolver laços de amor. Mesmo que a gente sinta, né, a dor da antipatia do outro, a gente vai buscar fazer o possível para conquistar a simpatia, a segurança, o bem-querer desse outro irmão. Mas vamos continuar aqui com o Kardec. Aí o Kardec fez uma outra pergunta lá pro plano espiritual. A afeição de dois seres, aliás, assim, a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos. Então, aqui, encarnados, nós espíritos, quando a gente tem afeição por outro, né, e busca viver uma vida junto, uma afeição sincera, não uma afeição por estímulos corporais, físicos, de atração, mas uma afeição amorosa mesmo, de sentimentos, de ideias. Então, essa afeição que a gente nutre aqui na Terra, né, com o outro, ela prossegue lá no plano espiritual? Resposta do plano espiritual: sim, sem dúvida. Se ela se baseia numa verdadeira simpatia, mas se as causas forem de ordem física, atração, e estas tiverem maior influência que a simpatia por ideias, por gostos, condições de amadurecimento, então ela vai cessar, ela não continua lá no plano espiritual, sim, né? Porque ao desencarnar, o nosso espírito retorna sem esse corpício, não é? Então, a atração pelo corpo físico fica aqui. Essa afeição baseada no corpo físico, ela não vai continuar. Então, o relacionamento entre dois espíritos que se unem por um afeto verdadeiro, né, de amor, né, isso continua lá no plano espiritual. Agora, outra questãozinha que o Kardec faz lá para o plano espiritual. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem vir a ser mais tarde, em outras reencarnações, ou às vezes até aqui mesmo nessa encarnação? Resposta do plano espiritual: sim, todos serão simpáticos, porque é isso. A frase que nós lemos: todos nós temos necessidade de amar e ser amados. Então, o que os nossos espíritos estão fazendo aqui? Eles estão nessa grande escola do planeta Terra, aprendendo a se amar, aprendendo a se conhecer, buscando oferecer a parte melhor de si, passando por determinadas dificuldades, aprendendo o valor do perdão, da boa vontade, da caridade. A gente está aprendendo tudo isso para buscar evoluir espiritualmente, amadurecer e poder sim criar laços de afinidade, de simpatia com todos. O nosso futuro não vai ser um futuro em que a gente vai segregar: eu gosto desse, mas não gosto do outro. Não. Nós estamos indo para um caminho onde todos os corações se unem, onde todos vão buscar ter simpatia e afinidade uns para com os outros, porque vão ter a compreensão do que é o verdadeiro amor. Bom, dito isso, né? Tem mais uma questão aqui importante. A 303A. O Kardec perguntou: dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Olha que interessante. Resposta do plano espiritual: certamente, se um deles se tornar preguiçoso.
Então, vocês veem que em toda essa caminhada, nós temos a decisão na mão de ser feliz ou não. Então, eu posso ter afinidade por um parceiro e decidir, né, construir uma caminhada juntos. E aí a gente começa tendo afinidades verdadeiras, né, de pensamentos, de gostos, né. Sim, pode até ter afinidade física, de atração, nada errado, né? Mas também essa afinidade espiritual. Só que, de repente, no meio da caminhada, um desses parceiros resolvem fazer corpo mole diante das dificuldades da vida. E deixam-se envolver pelo próprio orgulho, pelo próprio egoísmo, fazendo o corpo mole, e isso vai sobrecarregando o outro parceiro. E vocês sabem, né, gente, que nós ainda não estamos naquele estágio que, assim, a gente assume, né, com o máximo de caridade, de perdão, o que o outro deixa de fazer. A gente não tá ainda com todo esse coração amoroso, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o parceiro que está sobrecarregado, ele se entristece, não é? Muitas vezes ele fica desesperançoso e leva uma caminhada, né, de sofrimento. E muitas vezes essas decisões tomadas pelo outro parceiro que se torna preguiçoso afeta esse relacionamento. Então, sim, às vezes até mesmo dois espíritos simpáticos pode sim, né, de acordo com a vontade de um ou de outro, terminar sem ter simpatia mais um pelo outro e deixando para depois, né, esse retorno para reconstruir essa afinidade que foi partida em algum momento. E assim, com esse entendimento, nós vamos lá para as questões de hoje. Então, vamos pegar aqui. É a 939. Vou pegar aqui que eu fechei o livro, 939. E a 940. Então, uniões antipáticas. Tendo tudo isso compreendido, agora vai ficar mais fácil a gente entender, né? O Kardec. A pergunta que ele faz aqui é uma pergunta bem elaborada. A gente até vai dividir ela em partes para a gente poder entender. Ele pergunta nessa 939, lá para a espiritualidade. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, beleza? Até aí, beleza, que a gente já viu que sim, né? Espíritos simpáticos têm essa... flui, né? Esse entendimento, essa afinidade de pensar, essa sintonia. Então, assim, desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado? Então, nós estamos naquela condição, né? Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como que se explica, né, que essa condição da afeição exista apenas de um dos lados? Então, sim, aquele caso que a gente estava falando, eu posso ter simpatia, mas essa simpatia, né, entre os parceiros, não ter o mesmo amadurecimento. Em um dos parceiros, essa simpatia, essa sintonia ser movida por um amor amadurecido, né? Aquele amor verdadeiro, tamo junto, seja lá o que vier, nós vamos, né? Tô aqui para ajudar, tô aqui para colaborar, vibro positivamente, né? E o outro coraçãozinho não ser assim tão amadurecido e ter essa simpatia então mais fraquinha,
uma afeição não tão voltada aos pensamentos, mas mais uma afeição corporal, e isso vai enfraquecendo a relação. Então, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e repulsa? É essa situação que nós estamos falando. Um parceiro é bastante amadurecido, tem essa afeição elevada, capaz de enfrentar situações difíceis com superação, com dedicação, com respeito, com amor ao outro parceiro, e o outro, né, não ter tanto amor amadurecido assim, e ter então essa fraqueza interior, né? Até mesmo de agir de forma egoísta e orgulhosa e de forma a repulsar, né? A ignorar o outro parceiro, deixando a carga pesada das dificuldades para que ele possa resolver. Lavando sua mãozinha, não é? Bom, então Kardec perguntou isso. Como isso pode acontecer? E na sequência ele ainda pergunta: como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Lembra que a gente viu lá nas questões anteriores com o Kardec que se havia a possibilidade de dois espíritos simpáticos deixar de sê-los, né? Então, muitas vezes o que acontece? Nessa situação que nós estamos falando, quando dois parceiros, um desiste e pesa para o outro, como nós não somos espíritos perfeitos, aquele que fica com a carga maior, ele passa a nutrir, né? Uma tristeza, às vezes um ódio, uma repulsa pelo outro que o largou. Ou aquele que é mais frágil, que se deixou dominar pelo orgulho e pelo egoísmo, ele passa a odiar o outro, que tem o sentimento sincero, porque ele acha que o outro está exigindo dele condições que ele não pode dar. E aí vamos ver a resposta lá do plano espiritual. Complexo, né? Mas é o dia a dia. É o dia a dia de grande parte dos relacionamentos, né? E aí o plano espiritual vai responder: não compreendes então que seja uma punição, embora passageira? Então, punição para quem? Punição muitas vezes para aquele parceiro que realmente tem o verdadeiro amor, né? Que nutre aquela força maior e que está a fim de levar o relacionamento adiante. E por que punição? Por que isso acontece? Os espíritos falam que na maior parte das vezes é uma punição. Na verdade, não é uma punição, mas é uma correção. Uma correção e uma proposta desse espírito que é impactado, né, por essa agressividade, por esse egoísmo, por esse orgulho do outro parceiro. É uma oportunidade para ele se afirmar no bem. Então, dizer assim, não é porque eu aqui estou me sentindo só, largado pelo meu parceiro, que eu vou desistir dessa união, né? Eu vou continuar com amor, eu vou fazer minhas preces, eu vou fazer o que for possível, que estiver ao meu alcance, enquanto eu conseguir, para levar essa união adiante. Então, muitas vezes, sim, essas uniões difíceis, né, acontecem, e o inesperado acontece, né, porque ninguém vai se unir achando que logo vai, né, acontecer algo desagradável, né, que o seu parceiro vai desistir ou vai te maltratar. Então, muitas vezes o inesperado acontece, mas esse inesperado que acontece são lições que a vida está trazendo do passado, como nós falamos. Simpatia e antipatia não é da vida presente.
a maior parte das vezes foi construída lá no passado. Então, se hoje, dentro do nosso relacionamento, acontece, né, ou relacionamentos de outras pessoas que conhecemos, ou que ouvimos falar, acontece casos assim, é porque aquele que demonstra mais capacidade de amar, ele está ali sendo provado, né? Muitas vezes são situações de resgate de encarnações passadas, como nós falamos, e esse irmão, né, provavelmente deve ter construído correntes de ódio no passado, ao invés de laços de amor, e agora no presente ele vem com muita dificuldade, né, por conta do parceiro que escolheu não ser compreensivo ou ser assim egoísta. Ele vem com essa dificuldade para aprender a trabalhar a resignação, a resiliência, a força da fé para poder levar em frente aquele relacionamento. Então, seguinte, não compreendes então que seja uma punição, embora passageira, porque tudo passa, né, gente? As provas passam, quando a gente passa por elas com resignação e com fé. Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? Porque tem isso, né? Muitas vezes entra-se num relacionamento não por uma simpatia, uma afeição espiritual, mas por condições físicas ou por interesses materiais, o que é pior. E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material, porque tudo no começo é lindo, maravilhoso, uma continuação do namoro, tudo parece florir, mas aí as situações da vida vão chegando e aquele castelo maravilhoso, ele, né, vai mostrando realmente a sua característica. Então, é onde muitas vezes você constrói um sonho na areia, vem a onda do mar, que é a vida, né, e leva esse castelo embora. Então, toda a construção amorosa tem que ter base firme, nunca uma base, né, de interesses materiais, ou por conta da beleza, ou por conta de vantagens, porque daí a coisa é muito fútil, né, e muito passageira também, o relacionamento. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que suponde dotada de belas qualidades, responde ainda o Espírito. É vivendo realmente com ela que a podeis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conhecem melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque foi baseado na estima recíproca. Também, né? Quantas uniões que foram feitas assim, que não tinha lá tanta ligação, tanta simpatia, mas foram baseadas no respeito mútuo, no bem-querer, não é? E que depois se transformaram em verdadeiros relacionamentos de amor, né? É necessário não esquecer que o espírito é quem ama e não o corpo. E que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E a gente precisa saber que o nosso espírito, todas as noites, ele retoma as suas necessidades espirituais. Enquanto estamos aqui encarnados, o espírito está razoavelmente preso ao corpo físico, né? Mas depois, durante o sono, ele volta às suas tendências naturais, aos seus quereres, as suas vontades. Então a gente tem que pensar mesmo, né? A gente está se unindo, buscando se unir a um parceiro. Qual é o nosso motivo verdadeiro? É a afeição sincera baseada no amor? E mesmo assim a gente precisa saber, né? Que vai precisar ter força, vai precisar ter coragem, porque o outro pode desistir, né? Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. Porque, como a maior parte, né, de nós aqui encarnados não conhece a realidade espiritual, buscam mais a união por
atração física. E desconhecem a questão da alma, né? Das vivências anteriores, dos sentimentos que se guardam de outras vidas. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com o amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Sim, né? Quando passa aquele momento terno, que tudo dá certo, e aí começam a vir as dificuldades, aquela ilusão, aquele sonho, muitas vezes se transforma num pesadelo, né? De arrependimentos. Aí a outra perguntinha, a 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Difícil, né? A falta de simpatia na união. E ele vai aqui lembrar de muitas situações que acho que hoje acontece menos. Antigamente acontecia mais, casamentos forçados, casamentos combinados. Na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, não tem tanto. Tem às vezes por interesse, né, para manter heranças, riquezas. Tem os casamentos combinados ainda. E é muito difícil. E ele vai responder, né? A falta de simpatia entre os seres destinados a viver junto não é igualmente uma fonte de sofrimento? Muito amarga, responde o espírito, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus os obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Então, aqui esse espírito, na época do Kardec, né, tá falando a respeito de determinadas leis que haviam, ou até mesmo de situações religiosas, né? Hoje a gente não tem mais essa condição. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição, do que a felicidade de uma afeição mútua. Foi o que a gente falou, né? Nas uniões por interesse que não tem base na afeição espiritual, pode ter como base nos interesses, né, na questão da beleza, e sofreis então apenas a consequência dos vossos preconceitos, sim, das questões que a gente carrega, aquilo que serve e aquilo que não serve pra gente, independente se a gente vai fazer sofrer ou não o parceiro que está conosco. E tem uma última questãozinha que acho que dá tempo, que acaba aqui esse item, que diz assim: mas neste caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente, né, nesses relacionamentos difíceis por interesse? Sim, responde o espírito, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que causaram essa infelicidade. Então, muitas vezes acontece, né, nesses relacionamentos, corações ficarem feridos, e lógico que cada um vai assumir a sua responsabilidade diante das leis divinas, né? Diante da lei do amor. E o Espírito ainda diz: se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. Então, se esse coraçãozinho que sofre, né, dentro de um relacionamento difícil, baseado em interesse, seja uma condição de atração física, um interesse material de heranças, ou por causa da beleza, ela vai sofrer, porque o outro parceiro vai desdenhar dela, vai ignorá-la muitas vezes, né? Mas se ela tiver fé em Deus, se buscar, né, a condição espiritual, buscar o entendimento do verdadeiro amor, buscar entender que pode ser ela, né, a que está precisando daquela experiência para se aprimorar espiritualmente, para se elevar moralmente, porque em outras vidas também foi uma criatura difícil, ela poderá superar, né, e partir por uma existência mais feliz. O importante, né, para finalizar, é que estamos passando por um período, muitas vezes, onde
por nossas decisões, a gente acaba se desencontrando, não é? Porém, a lei de Deus, como falamos lá no início, nós somos seres feitos para amar e para sermos amados. Então, isso nos leva diretamente à evolução, né, na compreensão e na prática do amor. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine, para que a gente tenha sempre esses ensinamentos em nossa mente, que tenhamos fé, clareza de tomar nossas decisões, respeito pelo outro, respeito por nós mesmos, sem críticas e julgamentos, porque ninguém está nessa condição de criticar e julgar ninguém. Que assim seja, graças a Deus.